Olá pessoal, sou o professor Luiz Maggi, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que é uma aplicação de derivada, testes de máximos e mínimos para calcular o volume máximo de uma caixa. O problema que eu vou colocar aqui é o seguinte: imagine que você é um fabricante de caixas e vai realizar a seguinte operação: pegar uma placa, uma placa de um material, uma placa de formato retangular, imagine aqui uma placa que tenha este formato. Esta placa ela mede de comprimento aqui 80 centímetros e de largura aqui 60 centímetros. E você vai criar a partir dessa placa, você vai criar caixas, né? Vai criar caixas retangulares mais ou menos com esse aspecto. A caixa é sem tampa. Caixas sem tampa com esse aspecto. Como que você vai criar essas caixas? Você vai fazer o seguinte: você vai cortar, né? Vai medir aqui uma medida qualquer aqui. E vai cortar quadrados aqui nos cantos. Cortar quadradinhos aqui nos cantos, ó. De modo a poder depois dobrar, né? Isso aí, cortar esses quadrados, dobrar, soldar e fazer a sua caixa. O seu problema aqui é o seguinte: você quer aproveitar, né? Quer aproveitar esse material ao máximo. É um material que é um custo do seu processo produtivo. Você quer ter o maior volume possível para essas caixas, né? Com aquela placa de material. Então, o seu problema aqui é um problema de máximo, né? E calcular aqui o seu maior volume possível para essa caixa. Bem, vamos começar a resolver esse problema, que é um problema de derivadas, né? Nós vamos aplicar aí, vamos definir uma função que vai ser a sua função volume. Nós vamos ver aí quantas variáveis vai ter essa função, né? No nosso caso aqui é uma função de uma única variável. Vamos definir essa variável, colocar os seus fatos numéricos, definir a função e através dos testes de derivada, né? Derivada primeira, derivada segunda, nós vamos calcular qual é a medida, né? Quais são as dimensões dessa caixa feita através desse processo que tem o maior volume possível. Primeiramente, vamos definir qual é a nossa variável. Perceba que o processo implica em simplesmente cortar um quadradinho ali nos cantos com uma medida que nós não sabemos qual é, e essa nossa medida é a nossa variável, eu vou chamar essa medida de x, né? Cortar um quadradinho aqui nos cantos de medida x, né? Vai ser a mesma medida nos quatro cantos, tá? Cortar um quadradinho aí de medida x, dobrar e montar a nossa caixa. Então essa é a nossa variável. Perceba que o nosso volume, né? O que nós vamos calcular aqui como volume, ele vai ser na verdade uma função f dessa variável x. Então essa variável x, ela define o volume. Se eu cortar um cantinho muito grande, a minha caixa fica estreita e comprida. Não sei se é o melhor volume possível. Se eu cortar um valor muito pequeno, ela vai ficar muito baixa com a base maior. Também não sei se é a melhor combinação possível. Nós vamos descobrir aí pela função qual é a melhor combinação possível. Perceba que o x não pode ser qualquer valor, né? O x não pode, por exemplo, ser zero, né? Então o x tem que ser maior que zero, né? Então aqui, olha, o x, ele tem que ser maior que zero.
Mas ele também não pode ser muito grande, né? Porque tem um limite aqui para cortar isso. O limite é dado pelo meu lado menor. Eu posso cortar um quadrado aqui de até 30 centímetros, né? Não pode ser igual a 30, porque se for igual a 30 eu corto essa... Não pode ser igual a 30, porque se for igual a 30 eu corto essa caixa no meio. Então tem que ser entre 0 e 30. Esses são os nossos limites para essa variável x. Então meu volume é uma função da variável x, os valores de x são maiores que 0 e menores que 30. Bem, vamos começar a montar agora essa função volume. Perceba que o meu volume aqui é o volume de uma caixa. Então o volume é dado por uma fórmula conhecida, né? Que é área da base vezes altura. Então, se nós definimos aqui para essa caixa qual é a área da base e qual é a altura, eu defino o volume dessa caixa. Perceba que a altura nós conhecemos, né? Quando você corta os quadradinhos de lado x e dobra, o x automaticamente passa a ser a altura da caixa. Então, esta medida aqui é a medida do quadradinho, né? Que eu cortei, que mede x. Então, a altura da caixa é x. E a base? Bem, isso aqui nós temos 80 centímetros de comprimento. E eu cortei x centímetros de cada lado. Essa parte interna aqui ficou com 80 menos 2x centímetros de comprimento. Então, essa medida aqui é de 80 menos 2x centímetros de comprimento. Mas e a largura? A largura é a mesma coisa. A largura não é 100 centímetros. Eu não tirei x centímetros aqui e x aqui. Então a minha largura ela tem 60 menos 2x centímetros. Essa medida é a medida que nós temos aqui, né? 60 menos 2x centímetros. Então a largura, o comprimento e a altura. Com isso nós podemos montar o volume, né? O volume dessa caixa. Lembra que o volume dessa caixa vai ser a área da base. A área da base é 60 menos 2x. Lembra que a base é um retângulo, né? Então esta medida por esta vezes 80 menos 2x. Então a área da base vezes a altura. Bem, nesse caso nosso volume vai ser igual a, perceba que o volume vai ser 60 vezes 80, então 6 vezes 8, 48, 4.800, 60 vezes menos 2x, menos 120x. 2x vezes 80, então menos 160x. Menos 2x vezes menos 2x, menos com menos mais 4x². Tudo isso vezes x. Então, o nosso volume ele vai ser igual a 4.800 menos, menos 120, menos 160, então menos 280x mais 4x² vezes x. O que vai nos dar, no fim das contas, um volume igual a x vezes 4.800, 4.800x, menos 280x² mais 4x². Percebe que o nosso volume aqui é uma função da variável x, né? O nosso volume, ele é uma função f de x, que vai ser igual a 4.800x, 4.800x menos 280x² mais 4x². É muito tentador você querer simplificar essa função, né? Só que você não pode fazer isso nesse momento. Vai ter um momento em que eu vou simplificar isso quando eu igualar a zero. O
que eu vou fazer agora? Vou começar a aplicar meus testes, né? Vou começar a aplicar os testes das derivadas. Como essa função é uma função de grau 3, funções de grau 3 têm um gráfico parecido com esse, né? Então uma função de grau 3, ela tem uma curva característica que é parecida com esta, né? No eixo x, que é a nossa variável, o eixo y, e uma função de grau 3 tem uma curva muito parecida com esta. Cresce, decresce, cresce de novo. E o que nós estamos interessados é no máximo dessa função. É nesse ponto aqui, olha. Esse ponto aqui, onde a derivada que passa por esse ponto, a derivada primeira, é igual a zero, né? Esse valor de x aqui é o valor que nos interessa. Esse x aqui é o x que vai dar o maior volume possível. Tem que estar entre 0 e 30, né? Senão eu não consigo fazer, não consigo montar o meu processo. Como o meu processo é um processo real, ele é limitado. Esse valor é o valor que interessa. Eu vou achar esse valor pela derivada. Lembra que aqui, ó, a derivada de primeira ordem, que seriam as retas tangentes, o coeficiente angular das retas tangentes é zero. Então eu vou derivar essa função. Então deriva, né? Vou calcular a derivada, né? A derivada do volume em relação a x, que é o nosso f' de x, que vai ser igual a derivada de 4.800x, 4.800, menos, né? O expoente vem para cá multiplicando, então menos 560x elevado à primeira potência. Você repete o expoente, ele vai multiplicar o 280 e subtrai 1. Mesma coisa aqui, 3 vezes 4, 12. Então mais 12 e subtrai 1, x ao quadrado. Então essa é a nossa função derivada. Essa função derivada possui raízes, eu vou buscar agora as raízes dessa função. Então vou pegar aqui 12x quadrado menos 560x mais 4.800 e vou igualar a zero. Aqui sim eu posso fazer uma simplificação, aí não tem problema, porque eu tenho uma equação e não uma função. Lá em cima não poderia simplificar. Agora vamos simplificar essa expressão, né? Vamos ver por que número nós podemos dividir. Perceba que todos os números são divisíveis por 4, né? Então vou dividir por 4. 12 dividido por 4 é 3, então 3x quadrado. 56 dividido por 4 é 14, então menos 140x, e 48 dividido por 4 é 12, então mais 1.200 igual a zero. 1.200 é divisível por 3, só que 140 não, então para por aí, não dá para dividir mais, né? Tá? Então vamos agora fazer a continha, calcular aí as nossas raízes aplicando Bhaskara. Lembra que o delta aqui é b quadrado, então menos 140 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que vai ser igual a 19.600 menos, né? 4 vezes 6, 12, 12 vezes 12, 14.400. Isso vai dar um delta D. Delta igual a 5.200. Com o delta podemos achar as raízes. Então quais são os valores de x possíveis? Os valores de x possíveis vão ser menos b, então menos 140, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 5.200, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 3, que vai ser igual a 140, mais ou menos 72,1, que é aproximadamente raiz de 5.200, dividido por 6. Com isso nós temos dois possíveis valores de x. Um x1 e um x2, que vão ser iguais a... Bem, o x1, 140 mais 72,1, dividido por 6, que vai ser igual a aproximadamente 35,35.
35 centímetros. Perceba que pelas limitações do nosso exemplo, né, o nosso valor de x tem que estar entre 0 e 30 centímetros, esta raiz aqui não serve, né, não serve como solução para esse nosso problema. Vamos ver a segunda raiz, que é 140 menos 72,1 dividido por 6, que vai ser igual a aproximadamente 11,32 centímetros, né? Uma diferença muito pequena que nem precisa ser considerada. Então a nossa possível resposta é esse x2 aqui, essa raiz aqui. Nesta raiz, né, nós sabemos que a nossa expressão é igual a zero, então nessa raiz eu sei que a derivada é zero, eu sei que a reta tangente é horizontal, mas tem um problema. Esse x2 pode ser esta raiz ou esta. Nós temos duas raízes aqui, lembra? Eu não sei qual é. Aí nós podemos fazer o teste da derivada segunda para verificar se esse x2, 11,32 centímetros, é esta raiz ou esta, né, da nossa derivada. Lembra que na derivada é igual a zero, que é o que eu fiz aqui, a reta tangente à curva é horizontal. Eu tenho esse ponto ou esse. Bem, no contexto do problema, com certeza este ponto é este, mas nós vamos verificar com a derivada de segunda ordem. Como é que nós fazemos isso? Nós calculamos a derivada f, duas linhas de x. Qual vai ser a derivada segunda? Derivada segunda, derivada de 4.800. Lembra que a derivada de primeira ordem, derivada de 4.800 é zero, derivada de menos 560x é menos 560. E a derivada de 12x², derivada de função potência, repete o expoente aqui, então 12 vezes 2, então mais 24x e subtrai 1, x elevado à primeira potência. Então essa é a derivada de segunda ordem. O que a derivada de segunda ordem define? Define a concavidade. Se a derivada de segunda ordem for negativa, a concavidade da curva é voltada para baixo, lembra? Se a derivada de segunda ordem for negativa, a concavidade é voltada para baixo. Se a derivada de segunda ordem for positiva, a concavidade da curva naquele ponto que você está analisando é voltada para cima. Então, pela concavidade, você consegue descobrir se essa raiz aqui, 11,32, é a primeira ou a segunda raiz. Que a concavidade aqui é voltada para baixo, então a derivada segunda é negativa. A concavidade aqui é voltada para cima, então a derivada segunda é positiva. O que nós fazemos? Pegamos aquela raiz e jogamos aqui na função, né? Então eu vou fazer a derivada f, duas linhas, para x igual a 11,32, que vai ser igual a quê? Vai ser igual a menos 560 mais 24 vezes 11,32. Perceba que 24 vezes 11,32, 24 vezes 10 é 240, 24 vezes 20 é 480, então esse número aqui é menor que esse, né? E a diferença aqui, menos 560 mais esse número, o resultado é negativo, não precisa nem fazer a conta. Basta escrever que aqui, ó, esse resultado é menor que zero, a sua concavidade é voltada para baixo, né? Então você tem essa configuração aqui, ó. E isso confirma o fato de que este ponto é o nosso ponto de máximo. Então aqui, ó, esse x aqui é a medida do cantinho que deve ser cortado para que esta caixa tenha o maior volume possível. Lembra que nós fizemos o nosso teste na função volume. Então esse aqui é o nosso ponto de máximo. É o nosso ponto de máximo para essa função. Ah, e quais são as dimensões? Vamos calcular as dimensões então, vamos ver quais são as medidas dessa caixa. Lembra, as medidas da caixa são largura, comprimento e altura. Bem, a altura nós sabemos que é o x, então o x é 11,32
32 centímetros. O comprimento nós sabemos que é a lateral da caixa, que vai ser 80 centímetros menos 2 vezes 11,32, que vai ser igual a 57,36 centímetros. E a largura? Qual vai ser a largura da caixa? A largura da caixa é essa medida. Então é 60 centímetros menos 2 vezes x, que é 2 vezes 11,32, que vai ser igual a 37,36 centímetros. Então nós temos aí as dimensões da caixa, né? Uma caixa de altura 11,32 centímetros, largura 37,36 centímetros e comprimento 57,36 centímetros. E ele vai ter aí o seu maior volume possível, utilizando o seu material ao máximo. Espero que tenha gostado da resolução, tenha entendido. Se gostou, compartilhe e ajude o canal a crescer. Muito obrigado.